Oi gente, tudo bem? Aqui é a Marina e agora a gente vai resolver juntos uma questão sobre a Rússia e o leste europeu, dando continuidade à última aula que vocês tiveram. Vocês pausem o vídeo e resolvam a questão sozinhos, de preferência, mas agora eu vou ler toda ela e a gente vai responder ela juntos. Essa questão foi da FUVEST de 2006, ignorem esse nobre que tá na frente, ele não significa nada. Vou começar lendo a questão. A questão começa com uma frase entre aspas, ou seja, uma citação, é algo que alguém falou. Vamos começar lendo por isso. A morte da URSS, ou seja, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética, foi a maior catástrofe geopolítica do século. No que se refere aos russos, ela se tornou uma verdadeira tragédia. E aqui embaixo na questão, a gente observa quem disse isso e quando. Foi o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, em abril de 2005. Vocês já estão familiarizados com Putin, que eu sei que eu falei bem dele na última aula. Vamos continuar com a questão. É outra citação de outra pessoa também, entre aspas. Para mim, o maior evento do século XX foi o colapso da União Soviética, que completou o processo de emancipação das nações. Quem falou isso, aqui está entre parênteses depois, foi o Adam Rothfeld, desculpa se estou falando errado, chanceler da Polônia em abril de 2005. Então, com essa questão, a gente já deduz duas coisas. São duas citações de duas pessoas diferentes. A primeira foi do Vladimir Putin, o presidente da Rússia, em abril de 2005, e a segunda foi do chanceler da Polônia, também em abril de 2005. E elas são visões bem contrárias uma das outras, não é mesmo? Essa questão, ela tá dizendo pra gente duas visões opostas em relação ao fim da União Soviética. Primeiro, para a Rússia, que foi uma tragédia, o fim da União Soviética significou a derrota na Guerra Fria, e para os russos, certamente, foi um evento terrível. E a segunda é uma visão positiva do fim da União Soviética, que pôde emancipar as nações que estavam dentro delas. Emancipar seria separar as nações do leste europeu que estavam dentro da União Soviética, conseguiram com o fim da União Soviética se tornar nações independentes, se tornar países independentes. Então, para esses países, foi uma noção positiva até certo ponto. Então, a gente vai continuar agora com a questão. Ela diz as duas declarações e pede para que você assinale qual é a alternativa que está correta em relação às duas declarações. Eu já vou adiantar para vocês que a certa é a letra A. Então, eu vou começar lendo as outras. Vou começar lendo a B, C, D e E. E depois eu volto para A para dizer por que ela está certa. Tudo bem? Vamos lá, então. Letra B. Revelam que a Polônia, ao contrário da Rússia e dos demais ex-países do Pacto de Varsóvia, beneficiou-se com o fim da União Soviética. Então, primeiramente, nessa questão, caso vocês não estejam lembrando, o Pacto de Varsóvia foi uma união militar entre a Rússia e o leste europeu. Então, os ex-países do Pacto de Varsóvia seriam nada mais nada menos do que todos os outros países do leste europeu. E essa questão pode ser uma bastante pegadinha, mas por que ela está errada? Ela está dizendo aqui que só a Polônia se beneficiou com o fim da União Soviética. Está dizendo que a Rússia e todos os outros países do Pacto de Varsóvia não foram beneficiados, entendeu? Quando, na verdade, tanto a Polônia quanto todos os outros países do Pacto de Varsóvia foram agregados positivamente pelo fim da União Soviética, por essa questão que eu falei, da emancipação das nações e delas poderem serem livres como país independente. Nessa questão, se vocês observaram, revelam que a Polônia, ao contrário da Rússia e dos demais países do Pacto de Varsóvia, se beneficiou com o fim da União Soviética. Então, não foi só a Polônia. Então, por isso que essa letra B está errada. Vamos nessa para a letra C, então. As duas declarações mostram ainda ser cedo para afirmar que o desaparecimento da União Soviética não foi historicamente importante. Então, essa aqui está completamente errada. As duas afirmações, apesar de contrárias, afirmam que o fim da União Soviética foi um evento completamente importante. Então, ela está completamente errada. Letra D, então. As duas declarações consideram que o fim da União Soviética, embora tenha sido uma tragédia, beneficiou russos e poloneses. Essa tá errada em vários aspectos. Primeiro, que só os russos consideravam uma tragédia. Os poloneses consideravam um grande evento. E
o fim da União Soviética de nenhuma forma pode ter beneficiado os russos. Tá bem explícito aqui na questão que para os russos, tá escrito exatamente assim, no que se refere aos russos, ela se tornou uma verdadeira tragédia. Então, foi uma tragédia e que tá dizendo que foi uma catástrofe geopolítica, então vocês bem sabem que não beneficiou os russos. E os poloneses, sim, no caso, mas por isso que essa questão está errada. Perdão, por isso que essa opção, a letra D, está errada. Continuando com a letra E, as duas declarações indicam já ser possível afirmar em caráter definitivo que o fim da União Soviética foi o acontecimento mais importante da história. Então, gente, essa aqui você deve perceber que é uma forçação de barra muito grande falar que o fim da União Soviética foi o acontecimento mais importante da história. Assim, foi um acontecimento bastante importante, mas com certeza não foi o mais importante da história inteira do mundo, né? Essa aqui, todo mundo vai concordar que é forçação demais. Então, vendo todas essas erradas, a gente vai agora voltar para A, que é a certa, e entender por que ela é certa. Vamos lá, então. As duas declarações, na letra A, coincidem a partir de pontos de vista opostos sobre a importância do desaparecimento da União Soviética. Essa questão na letra A, super simples, não poderia estar mais certa. As duas frases afirmam que o fim da União Soviética foi importante e apenas com visões opostas. A primeira afirma que ela foi importante em um caráter negativo e a segunda afirma que foi importante em um caráter positivo. Então, lendo essa questão no Enem, vocês provavelmente já iriam ver de cara que a estaria certo, mas leriam todas as outras para certificar que elas estavam erradas. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Espero que tenha ajudado a todos. Vamos juntos e bons estudos.